Sabe aquela lembrança que não importa o quanto o tempo passe, ela volta sozinha de vez em quando? Pois é, toda vez que eu passo por estrada deserta de madrugada, nem precisa ser aquela, qualquer uma me lembra. Foi voltando de uma chácara entre Paracatu e Cristalina num domingo para segunda. Eu e meu primo Lucas voltando de um fim de semana com os amigos. Nada demais, churrasco, cerveja, conversa besta. Só que a gente ficou até tarde. E quando pegou a estrada já era quase 2 da manhã. O combinado era sair antes da meia-noite. Mas você sabe como é. Um demora para juntar as coisas, o outro resolve tomar banho, outro começa a contar história. Quando viu, já estava todo mundo indo embora no escuro. O carro era do Lucas e o tanque já estava abaixo da metade. A gente até falou de abastecer antes de pegar a rodovia, mas ele mandou melhor não parar agora. A gente vai tranquilo até o próximo posto. Eu fiquei de boa, até porque também não queria parar no meio do nada. Quem já dirigiu naquela região à noite sabe como é. Não tem luz, não tem placa refletiva, não tem movimento. E quando tem farol vindo de lá, você até agradece. A conversa estava morrendo, sabe? Aquela hora da viagem que um já está meio sonolento, o outro tentando manter a concentração. A gente nem estava ouvindo música. Só aquele barulho de pneu com vento seco entrando pelas frestas. Era um silêncio tenso, mas normal para a hora. Até que a gente viu uma coisa esquisita. Era uma mala no canto da pista. Tipo aquelas malas grandes de rodinha, só que estava deitada no acostamento, meio tombada, como se alguém tivesse largado. Só que quando a gente passou, eu juro por tudo, parecia que ela estava se mexendo. Não muito. Um trem leve, como se estivesse respirando ou inchando. Não sei explicar direito. Eu olhei para aquilo e disse, você viu? O Lucas respondeu rápido. Melhor não mexer com isso. Ele nem diminuiu a velocidade e ficou por isso. Só que uns 2, 3 quilômetros para frente, a coisa ficou mais séria. E é aí que eu começo a me cobrar até hoje. A estrada tinha um trecho mais aberto, com uns capim baixo nos 2 lados, mas ainda escuro. O farol do carro pegava uma faixa boa da pista. E foi aí que a gente viu o homem, saindo de dentro do mato, de bruços, se arrastando. Não é exagero, não é figura de linguagem. Ele estava arrastando o corpo mesmo. Com o peito raspando no asfalto, os braços puxando o peso todo, como se as pernas não estivessem funcionando. Na hora, a gente congelou. O Lucas apertou o volante. Eu travei o olho. O cara não olhou pra gente, nem levantou a cabeça. Tava com a cara encostada no chão, como se nem tivesse força para virar o rosto. A pele dele parecia cheia de terra, grudada mesmo. E não dava para saber se era terra seca, lama, sangue. Não sei. Eu lembro do barulho do asfalto raspando. Seco, de tempo em tempo. A gente passou por ele devagar, por impulso, mas não parou. Ficou um silêncio tão estranho depois daquilo que me arrepiou inteiro. O Lucas disse só, não, e pisou mais forte. Eu ainda tentei dizer alguma coisa. Falei baixo. A gente devia, mas não terminei, porque a verdade é que eu também não queria voltar. Foi assim. A gente seguiu viagem, com o corpo gelado, suando por dentro. Chegou num posto uns 15 quilômetros depois, e a gente só conseguiu falar com o frentista uns 5 minutos depois de parar. O Lucas nem saía do carro. Quem falou com o cara fui eu. Perguntei se ali perto tinha algum destacamento da polícia. Ele disse que só lá em Paracatu. Perguntou o que tinha acontecido e eu disse só que a gente viu alguém ferido na estrada, mas não sabia onde. Porque era tudo escuro, tudo igual. Ele olhou para mim com uma cara meio desconfiada. Falou que ia ligar para alguém, mas eu não sei se ligou. A gente ficou parado ali quase 20 minutos. Ninguém falava nada. Depois seguimos para casa e nunca mais tocamos no assunto. Nem entre a gente, pelo menos até a notícia sair. A notícia saiu 3 dias depois.
A manchete estava num site local, desses de interior que compartilham caso perdido, campanha de doação, estrada interditada, coisa assim. Mas o título era direto: Homem desaparece após tentativa de roubo em fazenda da região. Na hora que vi o nome da estrada, senti um peso no estômago. BR-040, trecho entre Paracatu e Cristalina. Era a mesma. A matéria dizia que um grupo tentou assaltar uma propriedade rural e que na fuga um dos envolvidos teria ficado para trás, ferido. Os outros conseguiram fugir de carro. Esse aí, segundo a polícia, se machucou pulando uma cerca ou caiu de uma caminhonete. Algo assim. Ninguém sabia ao certo, mas o que me travou foi a parte do celular. A matéria citava que a última coisa que a polícia conseguiu recuperar foi um áudio enviado do número do rapaz. Era de madrugada e ele falava com dificuldade. A transcrição estava lá, escrita mesmo, porque não divulgaram o som. Tô tentando sair aqui, não consigo andar, tô tentando ir para a estrada. Alguém me vê aqui. Na hora me veio tudo. O mato baixo, o som seco no asfalto, aquele corpo raspando devagar. Era ele, era o cara da estrada. E a gente viu e passou direto. Fiquei parado na frente do computador uns bons minutos. Nem lembro como respirei. Só lembro de me levantar e ir no quarto do Lucas. A gente ainda morava junto naquela época. Mostrei a tela para ele sem falar nada. Ele olhou, ficou uns segundos em silêncio e depois saiu do quarto. Não falou nada naquela hora, mas eu vi ele tremendo. Depois daquele dia, a gente ficou estranho por um bom tempo. Cada um seguiu seu rumo. Mas a lembrança, essa não largou. Eu tentei esquecer. Juro que tentei. Mas de vez em quando sonho com aquilo. Não com o homem em si, mas com a estrada, com o silêncio, com a mala se mexendo, com a respiração presa, com o farol iluminando ele rastejando e a gente só olhando. E o pior é que não era um vulto, não era uma ilusão, não era uma lenda, era gente, com nome, com história, com erro talvez, mas com vida ainda. E a gente só acelerou, porque era mais fácil fingir que não era nada do que encarar que era alguém. Eu contei isso agora porque, sei lá, tem coisa que pesa diferente quando você guarda por muito tempo. E essa pesa, não pela notícia, não pela culpa direta, mas pela omissão muda, pela decisão que a gente nem discutiu direito, pela fração de segundo em que a gente escolheu não fazer nada. Não sei se dava tempo de fazer algo. Se a gente tivesse parado, talvez ele ainda tivesse força. Talvez a gente tivesse conseguido chamar ajuda, mas talvez não. Talvez ele já estivesse indo embora. Mas o que me mata não é o que poderia ter acontecido. É o que aconteceu enquanto a gente via. Ele viu a estrada. Ele chegou até ela. Ele se arrastou por aquele capim seco até chegar onde passavam carros. E quando passou ele foi ignorado. O que mais me assombra não é o rosto, não é o som, é saber que a gente viu e não parou. A gente estava voltando de um show em Ouricuri, eu e Ramon. Foi num sábado de agosto, acho que em 2017. A gente já tinha feito aquele caminho várias vezes, só que quase sempre de dia. Dessa vez, por causa do horário do evento, a volta foi de madrugada mesmo, tipo 2h30, 3 da manhã. A BR-316 estava deserta daquele jeito que só estrada no sertão sabe ser, só o barulho do vento batendo no retrovisor. A gente estava cansado, mas ainda com aquela adrenalina do som, falando besteira, rindo. Tava tudo bem, até que num trecho depois de Trindade, vi uma viatura parada no acostamento, do outro lado da pista. Não era curva nem subida. O farol dela estava desligado, mas a luz de dentro estava acesa. E a porta do motorista estava aberta. Aquilo chamou atenção. Ramon viu também. A gente ficou quieto uns segundos e ele só disse: "Estranho isso aí."
Eu cheguei a reduzir, mas não muito. Só para ver se aparecia alguém, algum policial ali perto, sei lá. Mas não tinha ninguém. Nenhum carro por perto, nenhuma lanterna, nenhuma movimentação. Parecia viatura parada à toa. A gente passou direto. E ficou aquele silêncio esquisito dentro do carro. Nem sei explicar. A música estava desligada já e o barulho da estrada pareceu aumentar. Foi aí que o carro começou a engasgar. Primeiro piscou a luz do óleo. Depois falhou como se estivesse puxando ar errado. Eu achei que fosse combustível ruim, sei lá. A gente tinha abastecido mais cedo. Só que aí o motor morreu. Do nada. Sem barulho forte, só desligou. A gente parou no acostamento, já mais ou menos 1 quilômetro depois da viatura. Tentei ligar de novo, nada. O cheiro de dentro do carro estava diferente, meio de borracha quente, ferro. Saímos. O vento lá fora dava a impressão de que o mundo inteiro estava dormindo. Aquela escuridão grossa que só tem entre cidade pequena e outra cidade pequena. Do outro lado da pista, tinha uma mureta que separava os dois sentidos. Baixinha, de concreto velho. Foi aí que eu vi. Atrás da mureta tinha alguma coisa agachada. Ou parecia. Era escuro demais para ver direito, mas dava para perceber uma forma, tipo alguém abaixado, com as costas arqueadas. Fiquei uns segundos só encarando, tentando entender se era sombra, se era lixo, se era gente. A posição era muito estranha. Eu não sabia se falava para Ramon ou se entrava de volta no carro. Ele ficou perto da porta, olhando para frente, sem dizer nada. Como se já tivesse visto também. Quando eu peguei o celular e iluminei. A luz bateu bem no que parecia ser uma mochila. Mochila escolar, azul clara, daquelas mais quadradas, meio infantil. Estava encostada na mureta, quase encaixada ali, como se tivesse sido largada rápido. Só que não era só a mochila. Do lado dela, esticado no chão, tinha um braço fino, pálido. Saía de trás da mureta, como se o resto do corpo estivesse escondido ali, ou deitado do outro lado. Não dava para ver o rosto, nem se estava respirando, nem se estava. Enfim, o que dava para ver era o jeito que o braço estava caído, solto, sem força nenhuma. Um dos dedos dobrados de um jeito estranho, como se tivesse batido em algo. Na hora, minha mão tremeu e eu abaixei o celular. Não falei nada. Só olhei para Ramon. Ele não perguntou, só disse, vamos embora. A voz dele saiu baixa, como se ele estivesse segurando por dentro. Entramos no carro sem dizer mais nada. Tentei girar a chave. O carro ligou na hora. Nem parecia que tinha dado problema. Nenhum cheiro mais, nenhum aviso no painel. Saímos dali sem olhar para trás. A estrada seguiu em silêncio. A gente não falou sobre aquilo naquela noite, nem no dia seguinte. Foi como se o que a gente viu não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Uns 7 dias depois, passou uma matéria no rádio. Depois vi também no Facebook. Tinham encontrado um corpo às margens da BR, perto de Trindade. Adolescente. Mochila azul. Não sabiam se tinha sido arremessada de um carro ou deixada lá. Disseram que talvez fosse alguém tentando pedir ajuda. A parte que não saiu na notícia é que a PRF informou que não tinha nenhuma viatura naquela área naquele horário. Nem patrulha, nem ocorrência, nada. O trecho deveria estar vazio, mas a gente viu. A viatura estava lá, luz interna acesa, porta aberta e ninguém por perto. Eu não sei se o que a gente viu atrás da mureta já era o corpo, ou se ainda estava esperando ajuda. Não sei. Eu mandei esse relato agora porque isso não sai da minha cabeça. Eu nunca contei para ninguém, nem para minha família. E não sei se teria feito diferença parar ou não. Mas sei que depois daquele dia, eu nunca mais reduzi a velocidade por causa de carro parado. E nunca mais olhei direto para trás de mureta nenhuma. Tem coisa que quando a gente vê, já acabou. Só falta alguém ver.
Não sei se você já passou por aquele aperto de estar no volante, com o GPS travado, no escuro e com alguém confiando em você para chegar em casa. Porque foi exatamente assim que eu me vi naquele dia. Ou melhor, naquela noite. Tava só eu e meu pai dentro do carro. Ele com os olhos pesados, a cabeça meio caída para o lado e de vez em quando falava umas coisas que eu nem entendia direito. A gente tinha ido até São Tomás da Serra, um lugarzinho pequeno ali para cima da serra, onde ele nasceu. Fazia mais de 50 anos que ele não voltava. E agora, com a memória falhando cada vez mais, ele pegou uma teima de que precisava se despedir da terra dele. Aquelas coisas que a gente sente que é importante, mesmo sem saber explicar direito. A viagem até lá correu bem, só estrada de chão no final, um pouco esburacada, mas o dia estava bonito, céu claro. Chegando lá, ele reconheceu o antigo cemitério, uns pedaços do que sobrou da igreja que está caindo. Paramos um pouco, ele ficou olhando para o mato, como se visse alguém lá dentro. Não falei nada. Achei melhor respeitar o silêncio. A volta começou no fim da tarde. A serração desceu devagar, cobrindo tudo. Eu devia ter voltado pelo mesmo caminho, mas resolvi pegar um atalho. O Waze não carregava direito, e quando piscou ali na tela sem sinal, eu já estava com as rodas no cascalho de uma estradinha estreita, meio apagada do mapa. Pensei, pior que isso não fica, mas ficou. Primeira coisa estranha foi um caminhão-baú parado numa curva. Não estava na pista, mas também não estava no acostamento. Se é que aquilo tinha acostamento. Traseira meio atravessada, baú entreaberto, sem pisca, sem sinal de ninguém. Me deu um impulso esquisito, sabe? De não querer olhar. Só passei devagar, tentando fingir que não vi. Depois de uns 10 minutos, outro desconforto. Tinha um carro parado no canto esquerdo, com a porta do motorista entreaberta e o motor ligado. Fiquei encarando, esperando ver alguém voltando do mato, sei lá, mas não tinha ninguém. Pensei em parar, ver se precisava de ajuda, mas o coração deu aquele aviso mudo. Pode ser assalto, pode ser alguém armado fugindo, pode ser qualquer coisa. E quando a gente está com alguém doente do lado, velho ainda por cima, não dá para correr risco. Passei reto. Foi aí que o rádio ligou sozinho. Tava desligado. Não tinha música. Era só um chiado fraco, como se tivesse entre estações. Mexi no botão. Nada. Desliguei no botão principal. Passou uns 5 minutos. Ele ligou de novo. Olhei para o meu pai. Ele não pareceu perceber nada do rádio, mas começou a murmurar uns nomes. Dona Norci, Zezé do Bico Seco. O padre ainda guarda a chave. A voz dele era baixa, como quem está lembrando o sonho, e parecia nem estar falando comigo, nem me vendo. Fui seguindo, tentando manter a calma, mas cada encruzilhada parecia errada. As entradas se repetiam. Passei por uma árvore com um galho quebrado, num formato meio torto. Parecia uma lança. Lembro de ter notado isso. Uns 15 minutos depois, vi a mesma árvore. A mesma mancha escura no tronco. A mesma curva. Só que agora, do outro lado da curva, estava o mesmo caminhão-baú. Mas dessa vez, o baú estava fechado. Meu estômago virou. Eu sabia que era o mesmo caminhão. Eu não queria acreditar, mas sabia. Tentei manter a calma, mas meu pai olhou para mim com os olhos mais atentos do que o normal e disse: "Essa árvore já passou por nós 2 vezes. Eles estão fazendo a gente rodar." Na hora, o frio que senti não foi da neblina, foi por dentro. E o jeito que ele falou, calmo, como se só estivesse avisando, como quem aceita. Eu diminuí a velocidade, respirei fundo, tentei pegar outro caminho, um que eu tinha certeza que ainda não tinha entrado. Mas quanto mais a gente ia, mais escuro ficava. E o rádio ligava sozinho de novo, só chiado, nem som de voz, nem música, só aquela presença. Meu pai começou a rir baixo, rir, mas com tristeza, e disse: "A gente errou a hora, agora só volta se deixarem. Nessa hora, eu tive que parar o carro.
porque minha mão estava tremendo no volante. Eu estava suando frio, mesmo com o ar da serra entrando pela janela. Meu pai fechou os olhos e encostou de novo no banco, como se tivesse cansado. Fiquei um tempo parado com o carro desligado, sem saber se respirava fundo ou se acelerava de uma vez. Tentei abrir o mapa no celular, mas a tela travava. Quando carregava alguma coisa, era só um ponto azul no meio do nada. Nem estrada aparecia. O que dava mais medo nem era estar perdido, era a certeza de que já tinha passado por ali. E ainda assim, não fazia sentido. Tentei voltar, a mesma curva, o mesmo silêncio. Nenhuma casa, nenhuma luz. A neblina parecia grossa demais para a hora do dia. O motor do carro começou a dar umas falhadas leves, como se não tivesse gostando de rodar ali por tanto tempo. E foi nesse momento que eu percebi. A gente tinha passado pelo mesmo carro de novo. A porta ainda entreaberta, motor ligado, mas agora, no banco de trás, eu juro que achei ter visto algo como um casaco vermelho pendurado. Só que eu não lembrava de ter visto isso da primeira vez. E o vidro parecia mais embaçado, como se tivesse respiração por dentro. Mas não tinha ninguém por perto. Ninguém. Eu não parei. Passei olhando para frente, engolindo seco, sem dizer nada. Meu pai também não falou. Só quando a gente dobrou mais uma curva e a mesma árvore apareceu de novo, a com galho torto, a mancha escura no tronco. Ele falou com a voz rouca, quase apagada. É aqui que eles pegam os que não voltam. A frase entrou na minha cabeça como se alguém tivesse deixado cair chumbo líquido dentro do meu peito. Eu queria perguntar quem eram eles. Queria gritar, mas tudo o que saiu foi o instinto de virar numa bifurcação à direita, uma que parecia menos usada ainda, com capim tomando parte da estrada. Não pensei. Virei. Uns 2 minutos depois, sem GPS, sem nada, uma placa apareceu, de madeira velha, toda gasta, mas estava escrito Rodovia BR-482, 5 quilômetros. Eu achei que era alucinação, mas segui. De repente, a estrada começou a alargar. O cascalho deu lugar para o asfalto ruim, mas as faixas apareciam. Um bar de beira de estrada surgiu lá na frente, com uma luz tremendo do lado de fora. Gente conversando, caminhão encostado, vida. Encostei o carro. Desci com a perna meio mole. Perguntei para o frentista onde a gente estava, e ele falou que a rodovia estava ali na frente mesmo. Era só seguir mais um pouco. A gente tinha saído perto de São Roque do Alto, que ficava a quase 20 quilômetros da direção original que eu tinha pego. Dei uma desculpa qualquer. Disse que tinha pego desvio por engano. Ele me olhou e disse que não era o primeiro. Teve 2 casos esses dias, você viu? 2 carros sumiram ali perto de São Tomás. Um deles é de uma moça que estava indo visitar o avô. Nunca chegaram. Só balancei a cabeça. Agradeci e voltei para o carro. Meu pai estava com os olhos fechados, não dormindo, só calado. Depois de uns minutos rodando pela rodovia já conhecida, ele abriu o olho devagar e falou, quase como se tivesse terminado uma conversa lá de trás. Ainda bem que você não escutou o chamado. Foi só isso. E voltou para o silêncio dele. Nunca falei dessa viagem com mais ninguém, não daquele jeito. Conto só por alto. Nem sei por que resolvi escrever isso agora. Talvez seja o medo de esquecer, ou o medo de lembrar demais. A única certeza que ficou é essa. Tem estrada que não é feita para ser achada, e menos ainda para ser usada. O pessoal daqui da região sempre teve um costume que quem vem de fora estranha um pouco. Toda vez que alguém passa pela curva do Pinhal, já na metade da estrada de chão que liga Campo Largo até Palmeira, ou faz o sinal da cruz, ou dá uma buzinadinha. Mesmo se estiver sozinho no carro, é daquelas coisas que ninguém ensina, mas todo mundo faz. Ali tem uma capelinha de beira de estrada, pequena, antiga, uma base de pedra com uma cobertura de telha e uma imagem de santa no meio. Dizem que colocaram depois que morreu um casal ali, uns 30 anos atrás.
O pessoal jurava que depois da capelinha os acidentes pararam. Não sei se é verdade, mas é o que o povo comenta. Eu sempre respeitei. Pode chamar de superstição, mas não custa nada, né? Agora o William, um colega meu das entregas, não tinha essa cabeça. Ele era desses mais debochado, mais desencanado, como ele mesmo dizia. Não acreditava em nada. Achava tudo invenção de gente velha. Lembro de um dia que a gente estava voltando de Palmeira, cada um no seu carro, e ele me mandou um vídeo no WhatsApp. Ele gravando ele mesmo, dirigindo e falando: "Aí ó, vamos passar pela famosa curva da fé. Vamos ver se eu morro ou se continuo vivo." Deu risada, passou reto sem buzinar, fez piada com a santa, disse que era só pedra com tinta. Eu não achei graça nenhuma, nem respondi. Na semana seguinte, a história se espalhou. A capelinha tinha sido queimada. Ninguém viu quem foi, mas acharam ela toda preta de fuligem. A santa estava com a cara rachada no meio. A parte do rosto direito tinha quebrado e caído. Só ficou o lado esquerdo intacto. O telhadinho também tinha cedido. Não teve barulho, não teve fumaça, não teve nada. Só no outro dia que repararam, quando o motorista da linha do leite passou cedo e viu. Não teve quem não comentasse. É vandalismo, diziam uns. É castigo, diziam outros. Mas ninguém assumiu nada. E ninguém viu ninguém por perto naquela noite. Nem marca de pneu ficou no barro. Uns 3 dias depois, eu estava na sede da transportadora separando umas caixas quando o William apareceu. Ele estava mais quieto que o normal, olheira funda. Disse que não tinha dormido bem e perguntou se eu ia passar pelo Pinhal de noite. Eu disse que sim, que ia levar umas peças agrícolas para um cliente mais adiante. Ele pediu carona. Achei estranho, porque o carro dele estava ali. Perguntei por que não ia com o dele mesmo. Ele enrolou, disse que o radiador estava esquentando, que era melhor evitar. No começo da viagem, ele foi calado. Diferente do jeito dele, que sempre puxava assunto com qualquer um. Estava com a cara pálida, até achei que estava doente. Quando a gente começou a descer a serra da Mata Fechada, aquele trecho onde a estrada fica mais estreita e o mato sobe até o vidro, ele ficou ainda mais esquisito. Estava quase escuro já. Farol ligado, estrada úmida. E quando a gente se aproximou da curva da capelinha, o farol deu uma piscada. Primeiro achei que era a lâmpada frouxa, mas aí ele apagou por 2 segundos. Tudo ficou preto. E voltou. O motor deu uma falhada também. Acelerador duro. Fiquei tenso. Reduzi, segurei firme no volante. Foi aí que eu vi. Tinha uma mulher parada bem do lado do que sobrou da capelinha. Ela não se mexia. Estava de perfil, com um pano escuro cobrindo o rosto. Parecia um véu. Nos braços, segurava algo arredondado, meio cinza e com uma rachadura. A primeira coisa que me veio na cabeça era que parecia a cabeça da santa. Não dava para ver o rosto dela, nem se respirava. Mas estava lá, parada, imóvel, como se esperasse alguma coisa. O William começou a respirar mais forte, apertava a calça com a mão. Não falava nada, só olhava fixo. Parecia que o peito dele ia explodir. A mão dele tremia no banco. E mesmo sem dizer, eu sabia que ele também estava vendo. Passei devagar, engoli seco, e depois que a gente saiu da curva, tudo voltou ao normal. Farol firme, motor normal, como se nada tivesse acontecido. Ninguém falou nada até chegar na entrada da cidade. Ele pediu para descer na casa dele, disse que ia descansar um pouco. Estava com a voz baixa, nem olhou para trás. No outro dia ele não apareceu no trabalho. O William era enrolado, mas sempre avisava quando ia faltar. Mandava áudio, inventava desculpa, essas coisas. Mas nesse dia, silêncio. Tentei ligar. Nada. Um outro colega passou na casa dele, porque ele morava com a mãe num puxado nos fundos. E foi ela quem encontrou ele. Deitado de lado, coberto, como se tivesse dormido e não tivesse acordado. A polícia foi, a ambulância também. Falaram que não tinha sinal de violência, que parecia mal súbito.
Morte tranquila, disseram. Mas a cara da mãe dele contava outra coisa. Não pelo jeito que ela chorava, mas pelo medo no meio do choro. Aquele tipo de dor que parece que já vem sabendo que teve coisa errada por trás. A gente ficou sem chão. O chefe liberou o pessoal do turno da manhã para ir no velório. Tudo muito rápido. Caixão fechado. Gente murmurando no canto da capela. Teve um rapaz que cochichou que o William tinha mexido com o que não devia. Outro disse que a santa não perdoa, mas também não grita. Sabe esses ditos de interior que mais assustam do que explicam? Pois é. Depois disso, eu confesso, não passei mais naquela curva de noite. Mesmo que o trecho fosse mais curto, eu preferia dar a volta. Andava 10, 15 minutos a mais só para não passar ali. E eu não sou de me impressionar fácil. Mas tem coisa que quando você vê, não sai mais da cabeça. E pior ainda quando fica sem resposta. A parte mais estranha veio umas 2 semanas depois. Um senhor que mexe com leite, o mesmo que tinha visto a capelinha queimada, contou que ela estava lá de novo, do nada, nova. Mesmo formato, mesmo lugar, telhadinho com telha nova, a imagem também, só que com feição mais séria. Não se sabe quem colocou, nenhum carro foi visto, ninguém da vizinhança soube dizer. Nem marcas de roda, nem pegada, nem sinal de cimento fresco. Só apareceu. E apareceu montada certinho, como se nunca tivesse sido tocada. Eu fui lá ver com meus próprios olhos, num dia claro de manhã. Fui a pé pelo barranco com o coração travado. Tava lá, a base de pedra refeita, rejunte novo. E a santa com os olhos fundos, como quem está prestando atenção em tudo que passa. Fiquei parado ali um tempo. Não sabia se fazia o sinal da cruz, se rezava, se pedia desculpa por ter sido cúmplice do William, mesmo sem querer. Fiquei em silêncio. Desde então, ninguém mais mexeu ali. O mato ao redor está sempre limpo, como se alguém cuidasse. E todo carro que passa, buzina. Todo caminhão, toda moto. Até gente de fora, quando está de carona com alguém da região, aprende que ali se respeita, mesmo sem entender. Tem gente que diz que é bobagem, que foi só coincidência, que o William já tinha problema de saúde, que o carro deu defeito porque é estrada ruim, que não tinha mulher nenhuma parada ali, que era a sombra do mato, que a gente estava cansado. Mas eu sei o que vi, e ele também viu. Nunca mais falei sobre isso com ninguém. Não por vergonha, é mais por cuidado mesmo, porque tem coisa que quanto mais a gente fala, mais volta. E eu prefiro que fique como tá, em paz. Hoje em dia, quando passo por ali, e às vezes não dá para evitar, eu paro o carro, desligo o motor, abaixo a cabeça. Seja com carga, com pressa ou com chuva. Rezo baixinho, só para mim. E sigo. Porque tem lugar que não é pra gente entender. É pra respeitar. E nem tudo que é quebrado deixa de olhar para quem passou. Se um dia tu estiver dirigindo e ver alguém na beira da RS 122 de noite, passa direto. Foi assim que começou. Sem puxar assunto, sem perguntar nada antes. A gente estava sentado na calçada da mãe, tomando chimarrão, quando o meu irmão mais velho soltou isso aí. Do nada. Eu só levantei o olho e perguntei por quê, mas ele já estava virado para o outro lado, como se arrependesse de ter falado. Não respondeu. Só disse que não era hora de contar, que não ia fazer bem. Mas naquela noite, mais tarde, ele acabou contando sim, pela primeira vez. E depois repetiu outras vezes, quase sempre do mesmo jeito, quase sem olhar na minha cara. Como se aquilo ainda estivesse num canto da memória dele que ele preferia não mexer. E eu sei que parece exagero, mas conhecendo o jeito dele, que nunca foi de inventar coisa, nem para dar risada, tem coisa ali. Tem mesmo. Na época, ele já tinha mais de 15 anos de estrada, trabalhando com carga frigorificada. Sabia cada curva daquele trecho ali, entre Caxias e Vacaria. Sabia os pontos de parada, os lugares que tinha sinal, os que não tinham.
Aquela região é úmida, cheia de neblina, morro, mato, mas para ele já era o quintal de casa. Disse que foi numa madrugada de junho de 2006. Lembra da data porque era um feriado prolongado e ele tinha trocado com outro colega para adiantar o serviço. Saía tarde, pegava estrada vazia, fazia render. Estava descendo num trecho já mais afastado, depois de IP, quando viu uma figura na beira da estrada. Ponto de ônibus rural, daqueles que nem banco tem mais. Só a coberturazinha enferrujada. No início, ele achou que era engano. Era tarde. Não era hora de ter ninguém ali. Mas na medida em que o farol foi alcançando, viu melhor. Uma mulher, baixinha, parada, com a cabeça abaixada, roupão escuro, só que não era roupão, era hábito de freira, inteiro, com véu, gola branca, tudo certinho. Ele achou estranho, mas não desacreditou. Pensou que podia ser alguma freira perdida, alguma irmã voltando de algum retiro, sei lá. Também pensou que, por estar de hábito completo, talvez fosse alguém indo visitar doente, vindo de reza ou algo assim. O que mais pegou, ele falou, foi o jeito que ela estava parada. Não fazia sinal, só esperava. Ele contou que, por respeito, reduziu. Disse que não era cristão deixar uma mulher sozinha ali de noite. Palavras dele. Encostou devagar e perguntou se ela queria uma carona. Ela não respondeu com a voz. Só ergueu a mão, fez o sinal da cruz e entrou. Nada de mala, nada de bolsa, nada de lanterna, nada. Ele ficou meio sem graça, tentou puxar assunto. Disse que estava frio aquela noite, coisa de 3, 4 graus. Só que ela respondeu com uma frase que até hoje ele repete do mesmo jeito. O frio da estrada não alcança quem já morreu congelado. Ele disse que riu, mas foi mais por reflexo. Achou que era algum provérbio de convento. Alguma coisa que as freiras falam para se fortalecer, sei lá. Mas o jeito que ela disse aquilo foi seco. E seguiu o silêncio. Ela sentou no banco do carona. Não encostou a porta com força. Não se mexeu mais. Só ficou ali, meio curvada, com a cabeça baixa. Ele contou que o tempo parecia demorar para passar. E o mais esquisito não foi ela falar pouco. Foi o silêncio ser pesado. Disse que ficou prestando atenção nela pelo retrovisor. E a cada olhada, parecia que ela estava mais dobrada, mais encolhida. O queixo mais próximo do peito. Teve uma curva que ele fez devagar, porque a estrada estava escorregadia e a luz interna acendeu por causa do sensor de movimento. Ele viu rápido, num segundo, mas viu a boca dela, meio aberta, os dentes. Segundo ele, era como se fossem dentes brancos demais, retos demais, afiados, não grandes nem tortos, só pontudos. Parecia exagero da luz. Mas também parecia que ela estava com a boca sorrindo, mesmo com a cabeça baixa. Foi o que ele disse, só isso. E não falou mais. A freira não pediu para parar em lugar nenhum. Só apontou com o dedo lá para frente, num ponto onde não tinha nada. Nem entrada, nem cerca, nem placa, nem casa. Ele parou devagar, achando que ela ia se explicar. Mas ela só encostou a mão no ombro dele e disse: "Você passou pelo meu véu, não se esquece mais." E desceu. Ele disse que ela desceu com calma. Não olhou para trás, não correu, não se apressou, só caminhou para o meio do mato, na escuridão. Não tinha nem estrada de chão ali, nem clareira. Era mato, fechado, raso no começo, mas espesso logo em seguida. Ele ficou com a mão no volante, sem mexer. Não ligou o caminhão de novo por uns bons segundos. Não era medo, ele falou. Era outra coisa. Era como se o ar dentro da cabine tivesse mudado. E ele se pegou olhando para o ombro, para o lugar onde ela tinha encostado. Como se esperasse ver uma marca, mas não tinha nada. Não contou para ninguém naquele dia. Nem ligou para casa. Nem comentou no rádio. Disse que só queria chegar no destino. Entregar a carga e fingir que não tinha acontecido. Mas
2 noites depois, quando voltava pelo mesmo trecho, parou num posto na beira da 122. Queria tomar um café, esticar as pernas e deixar a cabeça esfriar. Ali, puxou papo com um frentista mais velho. Perguntou se ele já tinha visto alguma freira por ali. O cara olhou de lado, devagar, e falou uma coisa que ele nunca esqueceu. Tu não foi o primeiro a perguntar, mas todo mundo que vê, vê só uma vez. E aí contou. Disse que em 1993 teve um acidente grave ali perto. Um ônibus com um grupo de romeiros perdeu o controle na curva da serra. Desceu o barranco. Muita gente ficou ferida, alguns não resistiram. Entre os que tiraram já sem vida, tinha uma freira. Do Colégio de São Marcos, se não me engano. E a história estranha veio no detalhe. O frentista disse que os documentos dela foram perdidos no impacto. Roupas molhadas, corpo machucado, tudo desfigurado. Mas ela só foi identificada de verdade por causa dos dentes. Era o que tinha sobrado, branquinho, fechados, todos certinhos. Meu irmão ficou quieto, não falou nada. Pagou o café, agradeceu e voltou para o caminhão. Disse que nem dormiu aquela noite, que a cabeça ficava tentando encaixar as coisas como se precisasse de uma explicação, mas não vinha nenhuma. Nunca contou essa história para os colegas, nem para a esposa, só para mim, e só porque eu insisti. Disse que não sabe se aquilo que viu foi uma pessoa mesmo, uma coincidência, ou só uma coisa que ele entendeu errado. Talvez fosse só uma irmã de verdade, voltando de algum retiro e com uns dentes diferentes. Talvez eu tenha inventado coisa onde não tinha. Vai saber. Mas ele nunca mais deu carona de madrugada. Nunca. E tem um detalhe. Ele contou isso uns 5 anos depois que aconteceu, mas toda vez que via uma freira de verdade, mesmo no mercado, em fila de banco ou passando na rua com outras irmãs, ele mudava de calçada. Fingia que ia atender o celular, desviava o olhar. Às vezes até cruzava os braços sem perceber, como se quisesse proteger o ombro. Eu sei que ele nunca entendeu, mas também nunca precisou. Ele só dizia, se tu passar pelo véu de alguém, reza para ser só tecido. Aquela mulher não fez nada, não gritou, não bateu, não desapareceu. Mas meu irmão nunca mais dormiu em posto de beira de estrada depois daquilo. E até hoje, se a gente fala em carona noturna, ele se fecha na hora. Fecha mesmo. Eu só conto isso porque foi real para ele. E isso já basta. Se você curte histórias assim, se inscreve no canal agora para não perder os próximos relatos. E me conta aí nos comentários, você já passou por alguma coisa estranha na estrada? Às vezes, o que parece só coincidência fica com a gente por anos.